Boa noite, amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração e na casa de todos vocês. Boa noite mais uma vez, estamos todos reunidos, né? E para começar, vou dar uns recadinhos, que faz tempo que a gente não dá, né? Um copo de água, quem quiser pegar um copo de água já deixa separado aí ao lado de vocês, que no decorrer da reunião nós vamos fazer a fluidificação da água. E também alertar para os tratamentos. Não esquecer de se preparar para o tratamento. Começa todos os sábados, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então, nesse horário, se recolher, fazer uma prece de agradecimento, separar antes também uma jarra de água e deixar ali do lado. Durante a semana, toma esta água, então faz ali mais ou menos um cálculo para que essa água dure uma semana, né, desse sábado até o próximo sábado, e ao final, às 9 horas, faz uma prece de agradecimento, faz as suas orações ali também, que com certeza a espiritualidade vai estar junto de vocês no tratamento, trazendo aquilo que a pessoa necessita para o seu bem-estar. É muito importante toda essa preparação que o Marco passou, né, falando, que a gente vem exaustivamente falando para todos vocês, né, durante todos esses meses. Essa é a parte material que a gente tem que fazer, ou seja, se recolher, colocar água, tudo que ele acabou de explicar. Mas existe uma outra parte também que é fundamental, que a gente se preocupe e que a gente faça e faça bem feito. E o que seria? É a preparação interna, é a preparação do nosso espírito, da nossa mente, do nosso coração para receber o tratamento. Bom, então como é que a gente faz isso? Pessoal, o poder da mente, o poder da vontade é uma força motora muito grande. Então, quando você quer muito uma coisa, todos nós sabemos disso, quando a gente almeja com vontade, a gente encontra recursos, forças, onde a gente nem imaginou que existia. A gente sempre fala, né? Nossa, eu não sabia nem que eu era tão forte, que eu conseguia fazer tal coisa, que eu consegui passar por tal e qual problema, não é? Quando a gente tem essa vontade. Então, a gente tem que canalizar a nossa força de vontade, o nosso querer, a nossa confiança, não só nos amigos da espiritualidade, mas a confiança no todo, naquilo que Deus preparou para todos nós. Nós todos somos destinados ao amor, à paz, à melhoria. Então, pode ser que não seja chegado um momento completo do nosso restabelecimento, uma cura total, mas não vai nos faltar, por misericórdia divina, o lenitivo, o auxílio, que as nossas dores sejam amenizadas, mas para isso nós precisamos entender e querer também dessa forma, não é? Nós precisamos colaborar com o tratamento e a gente faz isso serenando o nosso coração, a gente faz isso dessa forma ajudando ao nosso corpo para que ele possa captar melhor esse tratamento todo. Nós temos que usar de uma grande concentração, né? Grande concentração. Aquele momento do tratamento é um momento nosso, é um momento da nossa conexão com o plano espiritual. Eles estão vindo até a nossa casa, se preocupando, né, nos auxiliando, e é extremamente necessário que a gente permita esse intercâmbio. Então pense positivo, eles vão vir até mim, eu vou melhorar, eu vou receber as bênçãos divinas, e tudo isso vai se processar no meu corpo através de processos e procedimentos que às vezes, na realidade, não são conhecidos pela ciência que a gente tem na Terra ainda, porque na realidade, meus irmãos, não existe um milagre. Milagre não existe, gente. O que existe
São processos da ciência que a gente ainda não tem capacidade ou que nós ainda não conhecemos, né? Que ainda não está de acordo com a nossa evolução intelectual, mas que num futuro, né, não muito distante, iremos dominar e conhecer, mas que os espíritos já conhecem e dominam e utilizam esses procedimentos em nosso favor e nosso benefício. E como a gente não tem como participar ativamente desse procedimento, o que nos cabe é confiar, relaxar, deixar a nossa mente, o nosso coração livres e limpos de qualquer angústia, tristeza. Aquele momento é um momento muito especial, onde nós todos seremos agraciados. Então, são as nossas orientações, tanto materiais quanto espirituais, para que o tratamento tenha o melhor êxito possível, né? Lembrando que tudo começa pela vontade, né? Nós precisamos ter vontade de querer crescer, nós precisamos ter vontade de querer melhorar. Então tudo começa pela vontade. E não adianta vontade sem conexão, né? Então, exato. Tenho vontade, mas não faço nada. Também não faço nada. Ou então, todos às vezes querem nos ajudar. Às vezes acontece isso, a gente vê isso de monte na Terra, né? Às vezes um monte de gente, encarnados, desencarnados, querendo ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada. A pessoa não entende que aquela atitude que ela toma é prejudicial para ela. Às vezes, né, infelizmente, envolvimento com drogas, envolvimento com álcool, com uma série de coisas, a pessoa não quer parar. Ela até sabe que faz mal, mas não adianta. Pode vir a família, amigos, pode vir Jesus Cristo e tentar oferecer a mão ali, e a pessoa não vai querer, porque ela precisa ter essa vontade que eu estou falando para vocês, de querer que as coisas sejam diferentes. No momento em que a gente quer, de fato, que as coisas sejam diferentes, a ajuda vem, a força interior da gente aumenta e tudo flui quando é para um bom propósito, para dar certo. Correto? Então, hoje, se utilizem dessa força para, no tratamento, beneficiarmos a nós mesmos, tá bom? Então, agora nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, nós vamos nos aquietando, relaxando, procurando nos acomodar da melhor forma possível, no sofá, na cadeira, entrando em conexão com o plano maior e permitindo esse envolvimento da espiritualidade sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, e vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de luta e sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante ainda da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. E nós vamos, então, agora mais tranquilos e relaxados, ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser aberta aqui ao acaso e que nos diz: amai os vossos inimigos. E ele fala aqui, através de um espírito protetor,
Bordeaux, 1861, capítulo 12 do Evangelho. O duelo, como o que outrora se chamava juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda reagem à sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamaríeis de insensatos a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média? E lembre-se que naquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome do juízo de Deus revela uma fé ingênua, é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e humildade de que o Cristo nos deu exemplo e o ensino. Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem, é necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. A gente está lendo aqui sobre o duelo, né? O duelo é uma prática antiga, época em que foi escrito, né, 1800, a codificação de Kardec, mas a codificação espírita, né, através de Allan Kardec, né, dos seus estudos e compilamentos. Mas o que acontece, meus irmãos, é que não o duelo, mas hoje em dia os assassinatos, as brigas, hoje a gente vê muito as pessoas que não aceitam, não é verdade, o término, às vezes, de um relacionamento amoroso. Então, é uma questão diária que a gente vê acontecer o assassinato, o duelo entre dois, né, como na idade ali dessa época, né, dois antagonistas, pela honra, pelo orgulho, pela vaidade, por não aceitarem o término dos relacionamentos, por acharem sempre que um ser humano pertence a outro. Quantas vezes é assim, né? Então, infelizmente, na nossa sociedade ainda existem muitos casos de uma violência assim brutal que a gente vê. A pessoa às vezes se mata a esposa, mata os filhos, né? Porque não aceita, o orgulho, a vaidade não permite, né, que se abra a mão. Amar não é ter o outro, amar não, ninguém pertence a ninguém, nem Deus, que é o nosso Pai, o mais poderoso de todos, o nosso Deus. Ele não nos proíbe nada. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Se você quiser ir pelo caminho do bem, você vai. Se você quiser até cometer o suicídio, você vai cometer. Deus não vai impedir. A questão é que você vai responder por tudo que você está fazendo. Você vai sofrer as consequências, boas ou más, de todos os seus atos, sejam eles também bons ou maus, né? Isso é letra certa. Então, o que nós precisamos fazer é não agir de uma forma brutal e procurar resolver os nossos problemas através da violência, através da morte, através da disputa. E essa disputa muitas vezes cometida por paixões tresloucadas, por vaidade, orgulho, dinheiro, né? Por poder, quantas vezes, né? Por poder. Então, é necessário que a gente observe
porque aquilo que ficou lá para trás, infelizmente, né, em 1800, 1700, ainda nos nossos dias é muito atual e as pessoas acabam se aniquilando, perdendo a sua vida, a sua oportunidade de reencarnação, exclusivamente pelo orgulho, pela vaidade, por não saber o limite que deve ter o ser humano para com o seu outro irmão. E assim, então, nós vamos agora passando. Continuidade, né? Vamos nos preparando para receber da espiritualidade agora aquele passe que vai nos limpar, que vai nos trazer tranquilidade, que vai nos trazer paz. Então, para isso, vamos nos conectando com a espiritualidade maior. Então, vamos cerrando nossos olhos, vamos respirando fundo, enchendo os pulmões de ar, segurando e expirando, soltando todo o ar que está dentro de nós. E desta forma, vamos repetindo este ato e vamos trocando as energias por essas energias que o plano espiritual nesse momento nos oferece. Energias que contêm tudo aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio. Vamos nos sentindo cada vez mais leves, vamos nos sentindo cada vez mais tranquilos, cada vez mais envolvidos pela espiritualidade que nos cerca nesse momento. Vamos nos abraçando a esses amigos espirituais, vamos confraternizando com esses nossos irmãos. E nessa confraternização, neste abraço, recebemos deles todas essas energias que fazem com que nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual entrem em equilíbrio, nos trazendo toda a paz e tranquilidade. Vamos dizendo: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração atribuída a São Francisco de Assis. E com isso, meus irmãos, vamos nos despedindo da espiritualidade que nos dá nesta hora um passe coletivo, e vamos voltando aos nossos assentos, vamos voltando ao nosso corpo, completamente renovados na esperança, no amor e na paz. É muito importante que nesse momento todos nós coloquemos os nossos anseios, as nossas esperanças, tudo aquilo que nos percorre, nos fala mais alto ao coração, nas mãos de Deus nosso Pai. Que nós fiquemos de joelhos diante da figura do Mestre Jesus,
para que Ele possa dessa forma estender a sua mão sobre as nossas cabeças e nos abençoar infinitamente, trazendo a paz, trazendo o conforto tão necessários para esses momentos em que vivemos. Sabemos, Senhor meu Pai, que todos nós pedimos muito para estarmos aqui, na época atual em que vivemos, que foi uma rogativa nossa e que nos foi dado este imenso presente que é a vida e a grande oportunidade de resgate do nosso passado, de darmos um passo mais adiante nesta encarnação. Que os momentos de grande tribulação, de aflições que marcam a transição do nosso planeta para um mundo de regeneração já se fazem sentir por todo o globo terrestre. E por isso, Senhor, dai-nos força, dai-nos serenidade, para que cada um dos meus irmãos possa ser um foco de luz, de amparo, que cada um dos meus irmãos possa falar em Teu nome, Senhor, para tantos outros que se lhe acheguem, para que possa existir a propagação do Evangelho, porque a única forma de caminharmos e evoluirmos é através daquilo que Jesus nos deixou, é através da caridade, do amor ao próximo, do conhecimento, dos estudos da matéria, do espírito, que tudo isso possa se fundir num único acervo de conhecimento e de bênçãos, que fará parte do nosso ser. Senhor meu Deus, nesse momento, coloca sob as águas que os meus irmãos separaram para tal fim toda a energia necessária para mais uma semana, para mais uma jornada nessa terra, que aquilo que estiver reservado para cada um de nós possa ser atravessado com amor, com pureza de espírito, com força e com muita fé. Meu Pai, recompõe o nosso organismo através da água fluidificada, que essa água nos sirva de bálsamo para os nossos dias, para o nosso trabalho, para o nosso viver, Senhor. E assim, nós ainda, unidos ao plano espiritual, bem pertinho dos amigos da espiritualidade, próximos ao mentor individual de cada um de nós vamos fazendo a nossa parte na caridade, aquilo que nos é possível fazer nesse momento, que são as nossas vibrações. Meus irmãos, aproveitem esse momento para buscarem dentro de si aquilo que tem de melhor: amor, fé, vibrações de paz, de harmonia, para que todas essas vibrações possam se unir em um único feixe de luz que será encaminhado pelo plano maior para todos os 4 cantos da terra, para que possam chegar até os nossos irmãos que sofrem, que passam por dores, por violência, que passam por fome, por guerras, pelos nossos irmãos que são incompreendidos, pelos nossos irmãos que são encarcerados, tanto da matéria quanto do espírito, para os nossos irmãos que ainda vivem nas trevas, pelos nossos irmãos que ainda vivem nas dores morais, para todos aqueles nossos outros irmãos que sofrem hoje a consequência de seus atos, que tenham forças para passarem e suplantarem todas as suas provas. Senhor Deus meu Pai, envolvei a todos nós
que aqui na Terra estamos buscando, através dessa encarnação, a melhoria, a luz. Meu Pai, leva as nossas vibrações a todos os nossos irmãos que se encontram pelas ruas, aqueles que não têm ninguém, que não têm casa, que estão à mercê de toda a violência e que dependem extremamente do amparo de outros irmãos a lhe estenderem as mãos. Leva também, Senhor, as nossas vibrações para todas as crianças, todas, mas principalmente aquelas que se encontram enfermas e aquelas que não têm pais ou família. Principalmente, Senhor, para os bebezinhos que às vezes já nascem e são abandonados, Senhor. Que todos esses espíritos pequeninos possam ser amparados em sua jornada por Mãe Maria, que os auxilie a trilhar o caminho do bem e que eles sejam imensamente abençoados e protegidos. Leva, Senhor, as nossas vibrações a todos aqueles que têm o poder em suas mãos, o poder das decisões, o poder, às vezes, do destino da humanidade sobre a terra. Senhor, meu Pai, abençoa-os e abre o coração destas pessoas para que sejam sempre movidas pelo amor e pela caridade ao próximo. Nós vibramos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos colegas do dia a dia e do trabalho. Senhor, vibramos pela nossa casa de caridade que nos ampara, nos dá força, nos dá luz e nos permite o serviço, Senhor. Pelo CETRELV, a sua cúpula espiritual e protetora, por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua legião de espíritos trabalhadores do bem. Nós vibramos, Senhor, por nós mesmos, pelo mentor individual de cada um de nós, para que possamos, cada vez mais, fazermos o nosso melhor, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Dessa forma, vamos chegando ao final de mais uma reunião mediúnica. Vamos agradecer à espiritualidade por todas as bênçãos que nos foram dispensadas no dia de hoje, por todo o carinho, por todo o amor que a espiritualidade nos tratou. Vamos cerrando nossos olhos então e elevando o nosso pensamento, agradecendo a Mãe Maria, Mãe de todos nós, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja e que a paz do Mestre Jesus possa reinar no coração de todos vocês e que possa os acompanhar durante toda a semana. Um grande, grande beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado a todos. Não esquecendo, daqueles recadinhos que nós demos no começo da reunião, principalmente aqueles que vão participar do tratamento no sábado. Esperamos vocês na próxima terça-feira com mais uma palestra, Eu não lembro quem é o palestrante, mas tem a palestra. E se Deus quiser, estaremos aqui reunidos mais uma vez na próxima quinta-feira. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.